Hoje pode, com Marcelo Abud. A peste finalmente dá sinais de enfraquecimento e já se imagina um mundo pós-pandemia. Apesar disso, ainda há uma última cepa atuando na sociedade e, quando uma pessoa tosse no transporte coletivo, é aquele temor generalizado. Não, eu não estou falando sobre o noticiário de hoje. Este é o cenário de um podcast muito atual, porém, sobre um dos maiores clássicos da literatura russa e universal de todos os tempos. O romance O Idiota, de Dostoiévski, ganha versão em formato de radionovela. A ideia é homenagear os 200 anos de nascimento do escritor russo e também os 80 anos da primeira radionovela transmitida no Brasil. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade, emocionante novela de Leandro Blanco. 99 anos é o tempo em que o rádio está no Brasil, né? 7 de setembro de 22, oficialmente pelo menos, é a data que marca a chegada da primeira transmissão experimental brasileira de rádio e então 99 anos são referentes ao rádio e não à radionovela, que estreou quase 20 anos depois, em 1941, com essa abertura que nós ouvimos aí, a radionovela Em Busca da Felicidade, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Mas isto é um detalhe diante da riqueza do podcast, que tem direção do Américo Córdula e o roteiro do Ivan Andrade. A realização é do Instituto Casa Comum e o elenco, formado por Lara Córdula, Eduardo Silva, Tadeu de Pietro, William Metsakapa e Pamela Machado. A adaptação ganhou o nome de Beleza, um suspiro de esperança, com interpretações, uma bela sonoplastia e música original. A produção faz jus a essa homenagem a um dos gêneros culturais brasileiros mais admirados no mundo todo, a novela. E também não deixa nada a desejar quando se trata de uma adaptação para um texto de Dostoiévski. Afinal, o roteirista, o Ivan Andrade, é um especialista em literatura russa e isso ajuda bastante nessa adaptação que foi feita para o formato de radionovela. Estimados ouvintes, preparem-se para conhecer personagens consumidas pelas chamas da paixão. Está começando a primeira radionovela pós-apocalíptica do século XXI. Beleza. Um suspiro de esperança. Em 8 capítulos, de cerca de 30 minutos cada um, Beleza, um suspiro de esperança procura traduzir o triângulo amoroso da versão original nos dias de hoje. E apesar da obra ser localizada no ambiente russo do século XIX, como todo clássico da literatura, ela traz temas universais que tornam essa adaptação bastante possível para a atualidade. O Idiota tem esse caráter atemporal ao tratar de temas complexos do ponto de vista político, moral, do ponto de vista da sociedade como um todo, e que envolvem as tragédias humanas. Essa, como toda a obra de Dostoiévski, dá voz a pessoas mais comuns da sociedade, o que também é interessante para falar desse mundo pós-pandemia. Foi mal. Desculpa, senhor. Bom dia, jovem.
Sem problemas. Trem é assim mesmo. Uns chacoalham e dormem, outros só chacoalham e reclamam. Tá com sede? É água? Água que passarinho não bebe. Vai, experimenta. Tá, obrigado. Você acabou de cuspir a melhor cachaça desse país. Desculpa, são 8 horas da manhã e eu não posso com álcool. Ah, é bom pra esse friozinho de junho. Você não é daqui, aposto. Não, eu tava internado fora da cidade. Foi contaminado. Fui pela cepa. Ih, se deu mal. É a pior de todas. E voltou curado? Não. Eu tinha bronquite asmática antes. Depois da internação comecei a ter ataques de epilepsia e... Bom, lamento, rapaz. Um brinde à sua saúde. Uma curiosidade, as novelas nos anos 40 e 50 no rádio, elas eram feitas dia sim, dia não. Por exemplo, O Direito de Nascer em 1951 era levado ao ar segundas, quartas e sextas. Isto porque tudo era feito ao vivo e imaginem, além de um elenco enorme, tinha a orquestra, todos precisavam ensaiar para que aquilo acontecesse da melhor maneira. Por isso, havia esse intervalo entre um capítulo e outro. E dessa mesma forma, estão sendo publicados os episódios de Beleza, Um Suspiro de Esperança. Ou seja, os próximos 3 capítulos que fecham a novela serão publicados segunda, quarta e sexta desta semana. Um charme também da adaptação é o intervalo publicitário. Reproduzindo as radionovelas antigas, eles usam essa publicidade para fazer também uma crítica à sociedade do consumo pelo consumo. Se você está ouvindo isso, parabéns! Você sobreviveu à peste 21. Mas por causa da destruição do meio ambiente, estaremos cada vez mais vulneráveis a pandemias. Como é possível viver sabendo que estamos correndo o risco de ser contaminado por um novo vírus, surgido sabe-se lá de algum lugar do mundo? Quer tranquilidade para você e para sua família? Seguro de vida! É uma proteção financeira das pessoas que você ama para quando não estiver mais aqui. Após o seu falecimento, elas vão receber o valor do seguro para manter o mesmo padrão que você um dia ofereceu. Vá agora mesmo ao seu navegador preferido e digite Seguro de Vida Save Dreams ou baixe o nosso aplicativo Seguro Salvation. Garanta o sonho de quem sobreviver. Investir é salvar sonhos. Estamos de volta. E outra coisa que eu gosto sempre de destacar nas produções que vêm sendo feitas neste formato em podcast é quando tem uma música original. E é o caso dessa adaptação do romance O Idiota de Dostoiévski. Pintar a saudade, colorir, clarear, refazer a paisagem, a passagem, o olhar, rever a vida de cima, querendo a curva da rima, conectando belezas, rever a vida de cima, sabendo que o tempo ensina, esparramar gentilezas, é o chão que prepara o salto, a esperança é quem pula alto pra ver toda a cidade despertar. É o chão que prepara o salto, a esperança é quem pula alto pra ver toda a cidade despertar. Beleza, Um Suspiro de Esperança está disponível no site do Instituto Casa Comum, institutocasacomum.org, e você vai lá na aba Podcasts e encontra, além deste, outros títulos produzidos pelo Instituto Casa Comum. Também está em agregadores de áudio, como é o caso do Spotify ou Google Podcasts. E você ainda pode ter a surpresa de ouvir
Beleza, um suspiro de esperança em rádios comunitárias ou locais, já que o Instituto Casa Comum distribui esse conteúdo gratuitamente para quem quiser veiculá-lo. Então, tá aí dada a dica, é uma radionovela trazida para os dias atuais, pensando nesse momento, possivelmente da pós-pandemia que tanto almejamos, adaptando um romance da literatura clássica mundial, O Idiota de Dostoiévski. Essa é a nossa dica de hoje. Procure. Beleza, um suspiro de esperança, um belo trabalho da Podosfera, o incrível universo dos podcasts. É saudade colorir, clarear, refazer a paisagem, a passagem, o olhar, rever a vida de cima, querendo a curva da rima, conectando belezas, rever a vida de cima, sabendo que o tempo ensina, esparramar gentilezas. É o chão que prepara o salto, a esperança é quem pula alto pra ver toda a cidade despertar. É o chão que prepara o salto, a esperança é quem pula alto pra ver toda a cidade despertar. É o chão que prepara o salto, a esperança é quem pula alto pra ver toda a cidade despertar. É o chão que prepara o salto, a esperança é quem pula alto pra ver toda a cidade despertar.